Olá, meu amigo e minha amiga. É muito bom ter a sua companhia no programa Teólogos. Aqui nós dedicamos tempo para estudar a Palavra de Deus com calma, com profundidade, para conhecer a Escritura, mas para conhecer a fim de aprender a fazer melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Se você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus, eu sugiro então que você entre no site biblia.com.br. Lá você encontrará diversos estudos bíblicos, além do que você poderá fazer o pedido de materiais diretamente à TV Novo Tempo. biblia.com.br. Você também poderá acompanhar informações sobre o nosso programa, sobre os nossos convidados e algumas curiosidades, acessando os endereços que aparecem aí na sua tela. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, nós lemos o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A cristandade tem denominado isto como a Grande Comissão. Mas a pergunta é: como cumprir a Grande Comissão no mundo em que vivemos? E o que significa evangelismo e discipulado? Este é o nosso tema de hoje. Está começando Teólogos. Um dos versículos marcantes do Novo Testamento está em Mateus capítulo 28, 19, onde diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta é, como o próprio título sugere aqui, a Grande Comissão. Agora, como cumprir a Grande Comissão? Como fazer o processo do evangelismo? E o discipulado, o que é e como funciona? Este é um tema necessário para a igreja nos tempos em que vivemos. Por isso, vamos usar o tempo do programa de hoje para tratar deste assunto tão importante e temos dois convidados especiais. Temos o pastor Natal Gardino. Pastor Natal, muito obrigado por aceitar estar conosco no programa de hoje. Eu que agradeço, é um grande prazer poder estar aqui. Você é pastor em Maringá, é isso mesmo? Maringá, no distrito de Jardim Iguaçu. 5 igrejas. E o distrito é grande, ele envolve uma outra cidade, cidade de Mandaguaçu. Quero até mandar um abraço para eles. Por favor. Aí, né? Dar um abraço para os irmãos de Mandaguaçu, de Maringá e de Floriano também, que é uma vila de Maringá. Muito bom poder saber que vocês assistem à TV Novo Tempo também, que vocês são membros fiéis da Igreja do Senhor. Bom, esse tema, a partir de Mateus, tem um significado, tem um conceito, mas também ele se aplica. E você, como pastor de igreja, vive esse assunto no dia a dia, né? Exatamente. É fácil discipular as pessoas hoje? Como pastor, eu sou pastor há 15 anos e eu posso dizer que em 15 anos já se mudou bastante. Por exemplo, nos primeiros anos do meu ministério, eu passava um carro de som na rua, anunciando que entregaria Bíblias à noite em tal endereço, que era a igreja. E a igreja enchia de pessoas que queriam ganhar a Bíblia. Hoje, 15 anos depois apenas, você não consegue levar ninguém para a igreja assim, não é? Então, nós temos que estudar o que está acontecendo com a mentalidade das pessoas hoje, porque hoje realmente é mais difícil. Muito bem. Além do trabalho pastoral, que é a sua principal ocupação, você também é professor de teologia, você já ensinou grego. Onde você lecionou teologia? Eu lecionei grego 1 para os teologandos do 2º ano no IAP, é o Instituto Adventista Paranaense, o Seminário de Teologia. Muito legal. E como é que foi a experiência? Como é a experiência de formar pastores? Foi muito gratificante. Eu dei essa matéria, não é? Mas eu via eles sempre empolgados, aprendendo, imaginando como é que eles iam aplicar isso na igreja. Então você vê que eles eram segundanistas. A preocupação deles já em cuidar da igreja, como é que vai fazer. É uma grande responsabilidade, não é? Natal, muito obrigado por estar conosco. Também temos conosco o pastor Wanderson Domingues, que é pastor aqui na região de São Paulo. Muito obrigado, pastor. Diga para nós o que você faz atualmente, onde você trabalha. Pastor, eu trabalho na região do Grande ABC Paulista e também compreende a minha localidade de trabalho, toda a Baixada Santista, desde Bertioga até Peruíbe, toda aquela extensão do litoral sul de São Paulo. Nós trabalhamos ali ensinando a palavra de Deus, lecionando, ajudando os membros
e os irmãos, a comunidade em suas mais diversas atividades. E entre muitas atividades que eu tenho, nós temos ali uma escola de teologia vinculada à Universidade Adventista de São Paulo, ao campus Engenheiro Coelho também. Como é que funciona essa escola de teologia? Nós temos 2 polos, um na Escola Adventista de Santos, cada polo um polo com 40 alunos em Santos e o outro em Santo André, na Escola Adventista de Santo André, com 50 alunos. O curso dura 2 anos, tem toda a carga horária determinada pelo NASP, professores com pelo menos mestrado, e quem participa desse curso, depois de 2 anos, sai com o diploma de extensão em teologia. Então, esse curso é oferecido para a liderança da igreja? Exatamente, para prepararmos melhor nossos membros. Inclusive, eu quero mandar um abraço para os alunos, líderes de igreja, que se empenham cada semana e me suportam também na sala de aula ali, porque eu judio um pouquinho deles. Muito bem. O pastor Natal é formado em teologia, tem um mestrado em teologia e fez um doutorado em ministério de igreja. E o pastor Wanderson fez a graduação em teologia, mestrado em ciência da religião e está no processo do seu doutorado. Exato. Então, a vida não está fácil não, né? Quase terminando. Muita ocupação, muita leitura. Muita coisa. Muito bem. Pastor Natal, Jesus deu a comissão para a igreja, né? Ide, portanto, fazei discípulos. Quais seriam os desafios para cumprir esta comissão nos tempos em que vivemos? Os tempos em que vivemos oferecem um grande desafio à igreja, porque a igreja quer pregar uma verdade, não é? A verdade de que nós somos pecadores, que Jesus é o Salvador, mas nós estamos vivendo num mundo em que a verdade é relativa. E eles não querem crer que a verdade é absoluta, que é assim. E geralmente eles dizem, isso é verdade para você, e eu respeito. Não é? A verdade de cada um é como ele entende que é. Outra coisa que é muito difícil também, eles não aceitam que você imponha uma norma moral. Isso aqui é errado, isso aqui é certo. Eles não aceitam uma liderança que imponha como que deve viver. Então, o cristianismo mostra o que é pecado, o que não deve ser feito. Então, está ficando difícil mesmo. Nós precisamos entender como nos aproximar das pessoas de maneira a conquistar o coração delas primeiro, para depois elas crerem na religião. Você está sugerindo que em tempos passados era mais difícil evangelizar, discipular, era mais fácil evangelizar, discipular, e que hoje as pessoas resistem então um pouco mais, e que você tem que ter outras estratégias, outros métodos? Eu sinto isso. Eu fazia evangelismo. Isso independe de idade, jovem, adulto? Parece que, como é um pensamento novo que está surgindo, não é? Que vem mais pela mídia, pela academia também. Então, são as mentes mais jovens. Mas algumas pessoas também mais idosas que estão envolvidas com a academia ou com a mídia, acabam também ficando com essa mentalidade mais bloqueada de que a verdade é relativa a épocas, a tempos, a culturas. Então, não depende de idade. Depende da visão de mundo que a pessoa está desenvolvendo. Pastor Wanderson, nessa que você mencionou da Escola de Teologia, obviamente as pessoas que vão aprender estão dispostas, mas ainda assim você nota que há alguma dificuldade em assimilar, em aceitar, em entender, ou é mais fácil quando você lida com cristãos mesmo? Pastor, eu recebo alunos, embora todos líderes de comunidades religiosas ali, adventistas, de diversas idades. Eu tenho alunos com 19, 20 anos, alunos com 55, quase 60 anos, então tem um conflito de gerações ali. E existe diferença realmente, há muita diversidade no método como cada um aprende, a característica de cada um para aprender, um é mais participativo, o outro é mais questionador, o outro gosta mais de exemplos, o outro é mais teórico, tudo isso a gente tem que respeitar. Mas o que a gente nota é que, independente da idade, todos nós somos de alguma forma afetados pelos meios ou pelo meio que nós vivemos. E alguns têm mais acesso ao conhecimento, outros nem tanto, a frequentar faculdades e receber toda essa informação desse mundo moderno, pós-moderno que nós vivemos, mas, de alguma forma, como o pastor Natal mencionou, a mídia, o conhecimento, a internet, disponibiliza esse conhecimento a todos e as mentes estão cada vez mais questionadoras quanto às questões que eles estão aprendendo, e especialmente quanto à verdade. Pastor Natal, alguns teóricos, e talvez você poderia mencionar alguns deles, denomina a nossa época de condição pós-moderna, ou a sociedade pós-moderna. O que viria a ser isso? O que é o pós-modernismo? Para entender o pós-modernismo, a gente entende que pós quer dizer que está numa reação contra uma época anterior, não é? Que seria a época moderna, a época do modernismo. E para entender ela, tem que voltar mais uma ainda atrás. Quando a gente fala da época pré-moderna, a gente se refere à Idade Média, não é?
a época em que a religião era o centro de tudo, a religião e Deus era o centro de tudo. E as pessoas não questionavam nada. Se aconteceu uma doença, foi a vontade de Deus ou do diabo, não é? A peste bubônica, por exemplo, que matou quase 1/3 de pessoas na Europa na época, eles consideraram que foi uma praga de Deus. Então, não tinha essa questão de causas naturais, um vírus ou bactéria ou o que seja. Então, essa época, não havia muitas invenções, a igreja era o centro da vida. Como algumas pessoas começaram a pensar e descobrir coisas, não é? E aí vem grandes invenções sobre astronomia, de que a Terra não era o centro e tanta coisa que passaram a estudar, começaram a perceber que o homem pode descobrir coisas além da religião. E a religião, infelizmente, ela ia contra muita coisa que se descobria. Por exemplo, a gente sabe que quando se descobriu que não era a Terra o centro do universo, né, a igreja foi contra, a gente sabe disso, não é? A igreja diz que não, que a Terra é o centro, Deus criou o universo. Então parece que a ciência e a religião entravam em conflito e o homem quis se livrar da religião para usar o seu conhecimento para crescer. E aí vem a época que a gente chama de época moderna, não é? Que começa depois ali da Revolução Francesa, mais ou menos, no final de 1700, comecinho de 1800, não é? Então aí a ciência passou a crescer, a ciência, o homem é tudo, nós vamos descobrir a cura das doenças, não vai haver mais guerra e tal. E a ciência, o conhecimento humano era a base de tudo. Se antes a igreja e Deus eram o centro da vida, agora era o homem, a razão, o conhecimento. E eles pensaram que o mundo só ia progredir agora com o conhecimento. E, pelo contrário, com as descobertas da ciência, teve 2 guerras mundiais, bomba atômica, o Holocausto e tanta coisa que deu errado, que uma nova geração começou a se frustrar com esse tipo de pensamento, de que o homem é o centro de tudo. E aí passou a existir uma filosofia de vida. E veja, não é assim o pai que ensina o filho, filho, agora nós vamos crer assim, não é? O mundo vai se frustrando e vai desenvolvendo esse tipo de pensamento, de que agora não é nem a igreja o centro e nem o homem com seu intelecto para descobrir soluções. Agora o centro, no que a gente chama de pós-modernismo, é nada, não tem um centro. E por isso que a verdade é relativa, ninguém tem verdade, o importante é todo mundo estar feliz, é estar em paz. Não é? Então, a religião era o centro, depois a ciência passou a ser o centro, o homem, o intelecto, e agora o pós-moderno não tem um centro, um motivo de vida. Para eles o que importa é ser feliz, é respeitar cada um a verdade do outro, você tem a sua verdade, você está feliz, eu tenho a minha, então vamos nos respeitar. Então é um momento difícil que a gente vive. Muito interessante. Pastor Wanderson, você é um estudioso do tema da igreja primitiva. Haveria alguma semelhança entre a condição da igreja primitiva e os tempos em que vivemos? E estou pensando aqui no livro de Atos. Se há alguma semelhança, teríamos algum princípio do qual pudéssemos aprender para enfrentar e evangelizar o mundo, como se fez no livro de Atos, como é relatado no livro de Atos? Pastor, quando nós lemos o livro de Atos, ou vemos a perspectiva do cristianismo primitivo, como era nos textos relatados que estão na Bíblia e outros textos chamados pais da igreja, que relatam que a igreja viveu, a gente vê que a igreja vivia diante da sociedade que ela estava. Como o pastor acabou de mencionar agora, nós vivemos diante desse mundo pós-moderno e nós precisamos aprender a lidar com ele. E a igreja, na época, no contexto do Império Romano, também vivia o contexto do Império Romano, do imperador, muitos imperadores se declarando Deus. O que nós vemos no livro de Atos? No livro de Atos, nós vemos ainda a igreja embrionária. Ela está nascendo ainda. Eles vão ser chamados de cristãos depois de Antioquia. Tudo está muito novo. E nós começamos a perceber que Deus teve muita paciência com eles, para que eles pudessem aprender, fossem se desenvolvendo frente aos desafios que eles enfrentaram. Eles tiveram muitas lutas com o mundo que os cercava, seja o mundo judaico, o mundo grego-romano, porque a Palestina, embora ali no Oriente Médio, ela era uma espécie de periferia do Império Romano, e ela é um mundo de fronteiras muito fluídas, muito híbridas, alguns estudiosos chamam. Então você tem ali muitas línguas circulando, até hoje você vai nessa região, você vê que pessoas bem simples têm facilidade para falar mais de 1, 2, 3 línguas, porque é uma região de fronteiras. E nessa região de fronteira, e nós vivemos num mundo fronteiriço hoje, porque a internet aproximou as fronteiras, a gente precisa entender que fronteira, para o mundo antigo, e eu acho que isso é uma lição para o mundo moderno ou pós-moderno, fronteira não separa na Bíblia.
No mundo do Oriente Médio, fronteira não separa, como os países de hoje. Aqui a fronteira deste país é para separar. Não, fronteira une. Ela une culturas, ela une diversidades e ela se mistura. Tanto que pessoas que vivem na fronteira de outros países falam a língua do outro, do vizinho do outro lado. O cristianismo viveu fronteiriço ao judaísmo, fronteiriço a religiões helênicas, romanas, e ele teve que saber nadar no meio de tudo isso. Em Atos, podemos encontrar diversos exemplos dos próprios apóstolos vivendo, lutando e aprendendo com tudo isso. Pastor Natal, tem um texto interessante em Colossenses 1:23. Está escrito assim, Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Isso é incrível, não é? Como é que eles conseguiram nos tempos? Não haveria ali algum princípio que nos ajudaria a pregar o evangelho hoje? Muita gente pensa que para a gente conquistar o mundo de hoje, a gente tem que inventar 1000 peripécias e tal, não é? E se disfarçar, fingir que não é igreja, não é? Mas, como ele falou, os problemas da igreja naquele tempo, os romanos e as culturas diferentes, são parecidos com os de hoje. Assim como hoje nós temos pessoas que estão duvidando da religião, pessoas que não aceitam uma verdade imposta, e existem também pessoas muito supersticiosas hoje, ateus, naquele tempo também. As diferenças de culturas, e a igreja venceu. Como que a igreja venceu? Ela pode vencer hoje também. E Paulo dá alguns segredos. Você percebe no Evangelho de Atos, no livro de Atos, que fala do resultado do Evangelho, que eles tinham que se aproximar das pessoas onde elas estavam. Paulo diz que ele se fazia de fraco com os fracos. Quando ele se comunicava com os gregos, ele chegava na cultura deles, falava do jeito que eles entendiam, né? Quando ele chegava para os judeus, ele tratava do jeito que os judeus entenderiam. Hoje, a gente faz às vezes um evangelho geral para todo mundo. E é aqui que está o desafio. A igreja está acostumada a fazer evangelho há muitos anos só para quem já é cristão. Quem já é cristão. Hoje, o desafio da igreja é conseguir pregar o evangelho para quem já está duvidando se Cristo realmente existe. Pessoas que estão adquirindo culturas orientais, estão voltando a prismas, energia, essas coisas. Quer dizer, não é o mesmo evangelho, da mesma maneira, aliás, que você prega para pessoas que já têm uma tendência cristã, para quem não é. Se a igreja naquele tempo conseguiu, nós podemos conseguir hoje também. E Paulo conta o segredo. Paulo fala o seguinte, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2. Versículo 5. 1 Coríntios 2, 5. E com isso vamos caminhando para o encerramento do nosso primeiro bloco. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, ele fala da sabedoria humana. Pastor Natal, vamos fazer o seguinte, vamos ler esse texto e explicá-lo e outros apropriados no próximo bloco? Ok. No próximo bloco vamos tratar desse texto e outros que são interessantes para responder aos assuntos que estamos abordando e além disso vamos tratar das estratégias dos discípulos para a evangelização. Voltamos num instante. No programa de hoje, estamos estudando o tema do evangelismo, discipulado, na época pós-moderna. Pastor Natal, você, no bloco anterior, você falou de 1 Coríntios, capítulo 2. Convém ler também, capítulo 2, versículo 5, convém ler o versículo 4 também, né? Exatamente, e aí pega o pensamento inteiro. Vou ler então, 1 Coríntios 2, 4 e 5. Paulo disse o seguinte, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui temos então o método dos discípulos. Exatamente, a palavra simples da pregação do Evangelho. E aqui nós temos uma lição, porque antes ele se frustrou. Nós lemos em Atos 17 que ele pregou para os estoicos, para os gregos ali. Ele foi no lugar onde os gregos pregavam mesmo, no Areópago. Pregavam não, ensinavam coisas, teorias, filosofias. E lá no Areópago ele pregou bonito, né? E veja que interessante, ele evitou usar a Bíblia a princípio. Se você for lá em Atos 17, ele não usou a Bíblia, porque a Bíblia não era autoridade para aquele público. Então ele foi caminhando com eles e foi falando. E no final, quando ele chegou em ressurreição,
Aí eles não quiseram mais ouvir, que a ressurreição era difícil para eles entenderem. Mas ele menciona filósofos nesse discurso dele de Atos 17, ele menciona 2 filósofos gregos ali, ele faz a citação. E no final você vê que poucas pessoas aceitaram o evangelho. No final fala que algumas poucas pessoas. E Paulo tomou a decisão de pregar o evangelho sempre de maneira simples, não com palavras de sabedoria humana. E, amigos, esse é o segredo hoje também. Se você vai falar com pessoa pós-moderna ou com pessoa intelectual, você não precisa ficar inventando palavras. Deixa Deus agir mostrando a simplicidade pura do evangelho. E Deus vai agir. Agora, pastor Wanderson, por que métodos que foram usados em outras ocasiões no passado não funcionam hoje? Por que nós temos que atualizar o nosso modo das nossas abordagens diante das pessoas? Cada época tem sua necessidade, né, pastor? Às vezes você tem que adaptar, você pode usar, o evangelho é sempre o mesmo poder de Deus que Paulo utilizou, é sempre o mesmo. No texto que o pastor Natal mencionou, ele diz que a pregação dele não consistia em linguagem persuasiva, mas na demonstração do poder e sabedoria divina, não é? Do Espírito e poder. Esse poder está disponível a nós. Agora, os gregos da época de Paulo, os romanos, os efésios, eles tinham suas necessidades, suas realidades, e o mundo hoje tem algumas outras realidades e necessidades. O poder é o mesmo, mas a forma como eu vou apresentar, o ingrediente que é o poder de Deus é o mesmo. A forma como vai chegar a cada um, eu tenho que adaptar. Alguns vão conhecer ou aceitar melhor o evangelho simplesmente com o meu exemplo. O teólogo Tomás de Aquino dizia, não é, ir por todo mundo pregar o evangelho, se necessário usar as palavras. Outros, com mais eloquência, com mais argumentos, com algo mais acadêmico. Então, depende da necessidade de cada época e de cada povo. Algumas coisas podem servir sendo remodeladas, sim. Outras questões nós temos que adaptar, porque nós temos que pensar se o evangelho ele consiste em tirar a pessoa de onde ela está e torná-la igual a nós. Exato. Ou tirá-la do pecado e torná-la igual a Cristo onde ela está. Exato. Então, qual é o contexto do evangelho da pessoa e onde eu vou me aproximar dela? Jesus se aproximava de cada um com uma abordagem diferente, mas sempre com o poder de Deus. Pastor, e é importante a gente falar uma coisa aqui, os dons são diferentes. Não é todo mundo que é capaz de chegar e pregar o evangelho para um público-alvo totalmente diferente do que ele está acostumado. E a gente vê que no livro de Atos isso é reconhecido. Quando Paulo ele assume o evangelho para os não-judeus, ele sabia se comunicar com eles. E Pedro tinha muita dificuldade. A gente vê que o Senhor Jesus teve que fazer o Pedro ter uma visão de animais imundos. E quando os gentios bateram na porta, o Espírito Santo ainda falou assim, ó, vai com eles porque eu que mandei. E depois ele ainda teve dificuldades. Então o evangelho, o dom de Pedro era pregar o evangelho para judeus. E eu queria mostrar esse versículo para vocês, para a gente perceber que são dons diferentes. Está em Gálatas, por exemplo, capítulo 2, quando Paulo está deixando bem claro isso, que a gente percebe no livro de Atos, né? Aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo fala assim, ó, pelo contrário, ele está no meio de um discurso, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado a mim, como a Pedro o da circuncisão. Então veja, o ministério de Paulo era o evangelho da incircuncisão, ou seja, dos não-judeus. Ele era perito nisso, ele era bom nisso. Ele sabia a linguagem, a usar o modo de abordar a pessoa, e Pedro tinha essa dificuldade com os não-judeus. E como Deus o usa, né? Porque no contexto do Império Romano, não era qualquer um que podia ir a qualquer lugar nas fronteiras romanas. Você tinha que ter a cidadania romana. Ele tinha essa vantagem. Paulo tinha a facilidade da língua, a facilidade da cultura, porque era nascido em Tarso. Ele não era um judeu palestino. Ele não tinha os mesmos preconceitos que Pedro e os outros tinham. E ele tinha também a facilidade de ser um cidadão romano para poder circular. Eu creio que tudo isso o Espírito Santo, Deus, usa na pregação do Evangelho, no contexto do mundo de hoje também, não é? E Paulo, ele tanto sabia pregar também para os incircuncisos, para os não-judeus, mas a gente vê no livro de Atos que ele também sabia como abordar um judeu. Né? Claro. Pastor Natal, a igreja é formada por diversas faixas etárias. Nós vemos na literatura muito material voltado às novas gerações, incluindo aí juvenis, adolescentes, jovens. E há toda uma ênfase, um recurso específico, uma maneira específica para alcançar esses grupos. E os jovens estão atendendo ao chamado de Deus, frequentam as denominações.
Como alcançar as novas gerações nesse processo de evangelismo, discipulado? Eles requerem uma abordagem específica, né? Sim. A gente tem que perceber que os jovens hoje, eles precisam estar unidos, eles precisam ser desafiados. A gente vê que eles têm uma necessidade de pertencer. Muitos lares hoje, eles estão quebrados, né? Muitos lares não tem pai e mãe junto, ou é um ou é outro. As separações, as brigas e a necessidade hoje do pós-moderno, do jovem principalmente, é de saber que ele pertence a alguém, a algum grupo que o aceita. Porque às vezes na própria família ele não sente isso. Então a igreja, percebendo essa necessidade, tem que trabalhar fazendo com que ele se sinta pertencendo a um grupo, que ele é bem aceito, que suas ideias são bem aceitas, não é? Ele tem que ser desafiado a fazer o bem. Veja, essa é uma característica dos jovens de hoje, das pessoas que têm mente mais pós-moderna. É ser útil, é servir, é ajudar. Então, tem que desafiar a ajudar, fazer coisas nas ruas, né? No meio da praça, às vezes, e filmar e mostrar para os amigos. Então, se a gente perceber as necessidades deles hoje e trabalhar dentro delas, nós podemos conquistá-los, fazer eles estarem unidos, claro, e por que não, se divertirem juntos. E à medida que a gente vai trabalhando junto, eles vão vendo que o Evangelho tem sentido, que o Evangelho é poderoso. Mas se a gente for, às vezes, primeiro com o Evangelho, a gente não consegue. Pastor Wanderson, estava pensando que haveria algum risco de, por tanto considerar o público-alvo, relativizar a mensagem a esse público-alvo? Pastor, a sociedade pós-moderna, ela é líquida, né? Ela não se detém a uma instituição, ela não quer, como o pastor Natal mencionou, você também mencionou, essa verdade única. No entanto, eles querem um sentido de pertença, eles querem fazer, eles querem a simplicidade do Evangelho, e nós temos que contextualizar a mensagem para ele, ou para esse grupo, ou para esses grupos. Me aproximar da cultura de alguém não significa abrir mão de princípios. Quando Paulo dizia, eu me fiz grego para com os gregos, eu me fiz judeu para com os judeus, Paulo não abria mão dos princípios bíblicos divinos que ele tinha, algumas vezes até em embate com os outros discípulos. Verdade. Que achavam, por exemplo, que a circuncisão valia. Paulo escreve em 1 Coríntios 7,9 que para ele, para a salvação, a circuncisão não valia nada. Me aproximar de um grupo, contextualizar a mensagem para que ele possa entender melhor, não significa abrir mão de meus princípios. Assim como quando eu vou explicar sobre corrente elétrica para uma criança, eu não abro mão do que é a corrente elétrica, mas eu explico na linguagem onde ela possa entender. Sem abrir mão daquilo que ela é, mas adaptando até onde ela pode entender também. Bom, isso requer que quem faz o trabalho do evangelismo, do discipulado, tenha conhecimento das culturas, Exato. das novas gerações, das linguagens. Pastor Natal, algumas pessoas têm usado a parábola de Jesus, referente ao vinho novo, em odres novos, dizendo que essa é uma ideia, ou abre a possibilidade de se erguer novos templos para os novos crentes do tempo de hoje. Faz sentido isso? Aliás, tem muitos livros escritos com essa ideia, de que essa parábola que Jesus fala, que aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e aparece igual ali, na mesma sequência. Eles querem sugerir que ali Jesus já está profetizando que a igreja ia ter que plantar templos novos para essa nova cultura. E isso não tem nada a ver com o texto. O texto, nos 3 evangelhos, ele vem seguido de uma parte em que Jesus está falando da dificuldade dos judeus em receberem ele como o Messias. Ele é o vinho novo. Né? Jesus está tentando chegar, mas os judeus querem ainda o evangelho, a maneira deles antiga, sem o Messias. Se você for ver pelo contexto ali. Aliás, a palavra que Jesus usa para vinho novo em odres novos, a palavra novo e novo são diferentes. Ele usa neos para um e kainos para o outro. Olha que interessante. O odre, o negocinho de couro lá que guardava o vinho, o odre, ele usa a palavra kainos, que é novo, totalmente novo, que não existia antes. Olha que interessante. E para o vinho ele usa neos, que é um novo reformado, vamos dizer. Que nem a uva já existia, não é? O suco da uva está lá preparado. E olha que interessante, a mesma palavra que ele usa para o odre novo, que é kainos, que é totalmente novo, é a palavra que ele usa para falar de pessoas novas, regeneradas pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Nós é que temos que ser odres novos, totalmente novos,
Morreu o velho homem e nasceu um totalmente novo, uma nova natureza para receber o Evangelho, que é o vinho de Jesus, que já existia, que é, desde Gênesis 3,15 está lá a promessa. Então não tem nada a ver com igreja nova, templo novo como odre e um culto diferente novo como o vinho. Tá? Essa exegese aí então não é autorizada, né? Ou mesmo o evangelho que não é baseado numa verdade em Cristo, como alguns pregam, qualquer verdade basta. Não, é o princípio mantido, mas apenas uma aproximação para que eles entendam melhor, né? Uma aproximação numa linguagem, né, que eles entendam. Nós temos que ser o odre novo e Jesus é o vinho. Pastor Wanderson, então se tivéssemos que pegar um par de princípios da igreja primitiva que nos ajudassem a cumprir melhor com o nosso papel evangelístico discipulador, o que nós poderíamos falar ou selecionar? Pastor, nós vemos claramente na Bíblia alguns princípios básicos do evangelismo, do que fazer ao ser enviado, ao ir a outros povos, outras culturas. No Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus deu alguns princípios interessantes, já que nós estamos falando de discipulado, de evangelismo. Sim. Ele diz assim, João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei vocês. Assim vocês amem também uns aos outros. E notem o verso 35. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Então, neste princípio evangelístico, o discípulo é alguém em quem Jesus acontece, onde eu posso olhar para você e ver Jesus em você. E eu tenho que transpassar isso ao outro. Qual é o princípio que eu não posso abrir mão? Cristo como centro da minha pregação. Esse era o centro da pregação de Paulo. Ele diz no texto que foi mencionado no capítulo 2 de 1 Coríntios, que nada julgou saber lá entre eles, a não ser Jesus e este exposto como crucificado. No capítulo 2, a partir do verso 1, o pastor Natal havia mencionado os versos 4 e 5. E agora aqui ele diz que nós temos que amar uns aos outros como ele nos amou. Então, o princípio da minha pregação é levar Cristo aos outros como o Salvador, como o centro da verdade. E que a prática aconteça agora na vida do outro e na minha vida através deste amor. Porque como as pessoas vão olhar para mim, para você, para o pastor Natal e saberem que têm certeza que nós somos discípulos de Cristo? Quando nós aprendermos a amar as pessoas como Cristo amou as pessoas. Esses dois princípios não podemos abrir mão. A pregação tem que consistir em quem Cristo é para nos salvar e nós temos que demonstrar este amor que foi demonstrado para conosco, para com os outros também. Muito interessante. Então, nós vimos em Mateus que Cristo dá uma ordem. Posteriormente, em Atos 2, 42, vemos como a igreja se comportava, né? Perseverava na doutrina, na comunhão, tinha tudo em comum e despertavam a simpatia de todo o povo. Pastor Natal, como é que a igreja hoje deve proceder para não perder este DNA de evangelizar, de discipular? Por algum motivo, a igreja, ao longo dos séculos, ela se trancou, não é? Ela parou de ser útil à sociedade, como a gente vê no livro de Atos que ela era. Tem igreja que, se ela sumir do local onde ela está plantada, a comunidade não vai nem sentir falta. Que triste, hein? Vai nem perceber. Isso é muito ruim. Então, a igreja tem que voltar a ser útil para a comunidade, como era nesse trecho de Atos. Ela tem que voltar a servir o pão, ajudar as comunidades, não só isso. Mas hoje as igrejas podem dar curso também de formação, de inglês, de eletricista, não no templo, na nave da igreja, não é? Mas ela pode preparar pessoas para ajudar a comunidade, fazer eventos para o dia de Natal, eventos de esporte também, por que não? O povo hoje é a geração fitness, não é? Ensinar como é que se faz exercício, como é que se come, como é que se faz receitas naturais, saudáveis para a vida. A igreja hoje, ela tem que voltar a ser útil para alcançar a sociedade. E tem uma coisa interessante, Mateus, lá na grande comissão que Jesus dá, nós perdemos também uma coisa de vista, para a gente poder voltar a ter o DNA de antigamente. A ordem que Jesus dá na grande comissão é lógica. Ele fala assim, para a gente ir fazer discípulos, não é? Batizando-os e ensinando-os. Hoje a igreja tem feito o contrário. Primeiro eles querem ensinar, depois batizar e depois vai fazer discípulo. Nós não conseguimos hoje levar o evangelho direto para a pessoa como antes você fazia. Antes a pessoa até queria ouvir, não é? Você punha uma faixa na igreja assim, vem aprender curso do Apocalipse. Só ia, facilmente. E o povo ia, eles queriam aprender. Então a gente ensinava,
batizava e tentava discipular, e às vezes está fazendo isso hoje. Mas hoje, ao servir a comunidade, a gente discipula primeiro. A gente forma discípulos, eles querem seguir, querem imitar. E aí eles vão aprender de Jesus, vão ser batizados. E aí eles vão continuar aprendendo sempre. Agora, nesse modelo, pastor Natal, o líder da igreja, o pastor, ele para de fazer tudo sozinho. Exato. E ele tem que mobilizar a comunidade, é isso? Tem que treinar a igreja para trabalhar, para saber fazer. Isso significa que as pessoas precisam desenvolver o seu talento, o dom que Deus lhes concedeu. Exatamente. Voltar a usar os dons como era no tempo de Atos. Hoje, existem cursos de dons, até na internet, e é interessante a igreja fazer. Só que os dons hoje, pastor, eu creio que eles vão além daqueles que a gente tem nas listas da Bíblia. Porque eles eram dons para a necessidade daquela época. Hoje, poderia haver alguém com um dom diferente, com um dom específico para servir o povo na informática, talvez? Alguém que, de repente, tem um dom especial para dirigir comunidades, para organizar a comunidade, para fazer um trabalho comunitário para o povo. Né? Então, haveria dons diferentes e nós temos que usar esses dons hoje. Muito bem, a nossa conversa está muito boa, mas o nosso tempo agora está se esgotando nesse bloco. Vamos voltar em seguida falando sobre como podemos nos preparar para alcançar as mentes secularizadas. Voltamos num instante. Jesus Cristo disse que temos que ir, fazer evangelismo, discipular, e nesse processo todo existe o batismo, existe o ensino. Como cumprir esse mandamento, essa grande comissão? É a nossa discussão, o nosso assunto de hoje. No último bloco falamos sobre o desafio de alcançar as mentes secularizadas. Pastor Wanderson, parece que as pessoas resistem hoje à aceitação de uma verdade absoluta, né? Como nós podemos lidar com isso quando o Evangelho fala de uma verdade absoluta em Jesus Cristo? Cristo se autodeclara, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, João. Ou podemos evangelizar, discipular, deixando que a pessoa creia na sua própria verdade? Alguns autores, no passado, filósofos, sugeriram que a verdade seria como 4 cegos apalpando um elefante, né? Verdade. O que apalpa as patas, acha que é o enorme de um poste, o que apalpa a barriga é o enorme de uma parede, as orelhas um enorme de um abanador, e assim por diante, não é? A história ela parte de uma premissa equivocada, porque alguém sabe que o elefante é elefante, embora os cegos não saibam. Existe uma verdade ainda que eles desconheçam. Se não existe uma verdade, qualquer coisa basta. Isso é um perigo. A verdade absoluta, ela é muito maior do que nós. Nós somos limitados demais para compreendê-la. No entanto, eu gosto de uma citação da autora americana Ellen White, onde ela diz assim, nos seus livros Evangelismo, ela diz que jamais nós, falando para os adventistas, deveríamos dizer que temos toda a verdade. Porque no dia que fizermos isso, deixamos de ser povo de Deus. Ela diz, verdade é verdade progressiva. João 16, verso 12, fala disso. Tem muito que vos dizer, mas não podem suportar agora. Então, a verdade é cada vez mais progressiva e progressiva e progressiva. À medida que vamos compreendendo. Exato. Né? Só que ela existe. Sim. Ela é absoluta, eu sou limitado. Mas existe uma verdade necessária para cada tempo, para cada fase. Para o tempo presente, há uma verdade presente também. E essa verdade está baseada em Cristo, na Bíblia, no texto bíblico, porque ele é, além de físico, metafísico, ele é humano e divino. Então eu tenho que me preocupar em passar esse conceito da verdade que não fere, mas liberta, que não escraviza, né, mas liberta, ele resgata, porque se a pessoa acha que qualquer verdade basta, isso é um perigo. Se eu achar, por exemplo, apenas um exemplo, que a verdade é que eu devo te matar. Não, mas eu não creio nisso, você pode dizer, mas eu creio. Então é um perigo cada um ter uma verdade, precisa existir algo maior do que nós para nos nortear, para nos guiar, e a verdade bíblica é de que nós somos salvos do poder do pecado pela graça de Jesus Cristo. Nessa mente pós-moderna líquida que não aceita essa verdade, mas não aceita pelos exemplos do passado que não viveram, nós temos que mostrar na nossa vida com bons argumentos, mas também na prática, de que a verdade existe e ela está para nos salvar, não para nos escravizar, para nos libertar, não para ferir. Então, nessa época de narrativas, e as pessoas gostam de narrativas, podemos dizer que a verdade bíblica é a grande metanarrativa. Ela é a grande metanarrativa, exatamente pela visão
inspirada do texto bíblico que nós temos, pela atemporalidade da riqueza do texto bíblico que serve para os leitores primários, leitores secundários, para nós, as lições de salvação para cada um de nós. Ela não é meramente um texto. Se não me falha, foi Lyotard que falou muito sobre a pós-modernidade também, que ele disse que a pós-modernidade foge das metanarrativas, não é? Prefiro ficar com o texto pelo texto seco. É porque a metanarrativa, desculpa, é uma grande estrutura que explica tudo no mundo. Eles não gostam disso. Como assim você vai explicar tudo baseado numa estrutura? É melhor cada um ter a sua. Por exemplo, o grande conflito é a nossa estrutura. Por que existe criança sofrendo na África? O povo sempre fala, se Deus existe, por que aconteceu isso? E a gente vê tudo dentro da estrutura do grande conflito. E eles não gostam que tudo se explique com uma narrativa que cobre tudo. E essa metanarrativa, pastor, abrangendo a história, através da visão entre o bem e o mal, a batalha entre o bem e o mal, que nós chamamos de o grande conflito entre o bem e o mal, ela vem mostrar quem é o indivíduo dentro desta metanarrativa. Ou seja, eu tenho que pautar o meu ser por aquilo que está pautado no texto, ao todo da história. Quando eu nego o texto, quando eu fujo das metas narrativas, que é o que o Leotardo falava da pós-modernidade, então eu fico perdido no mundo. E aí o que a gente vê na pós-modernidade? Nós vemos muitos jovens, hoje você vê aí reportagens, artigos sobre jovens europeus se associando a contextos de islamismos sádicos, mais rústicos em tratamento para com o aceitar do ser humano, onde eles vão tentar ser terroristas, isso, aquilo, porque eles estão vivendo sem o todo da história e sem enxergar quem eles são nessa história. Nós vemos muitos jovens hoje tentando se unir a grupos que pregam preconceitos porque eles não entendem o todo da história. Então, será que se eu não tiver a metanarrativa bíblica norteando a minha vida, que eu fui criado com um propósito, que eu estou aqui por um propósito e eu tenho um lugar preparado para mim, ou seja, onde eu vim, o que eu estou fazendo e onde eu vou, não vai me nortear melhor? Os nossos evangelismos deveriam trabalhar um pouco do estudo do ser, mostrar o que o ser humano é, onde ele está e o que ele precisa ser também? E aqui vem uma coisa interessante, né? Eles estão presos, então, por dizer que não há verdade. Eles estão presos num mundo sem saída, sem solução. E aqui se encaixa muito bem aquela passagem, conhecereis a verdade, que é em Jesus, e ela vos libertará. Tem um livro que foi escrito, acho que faz uns 5 anos, chama-se Fuga do Campo 14. Fuga do Campo 14, que era um campo na Coreia do Norte, em que haviam prisioneiros ali, e para eles o mundo todo era ali o Campo 14. Para eles não existia Estados Unidos, China e outras coisas. E diz que um rapaz lá, e o livro conta a história dele, que eu não lembro o nome dele, são 3 sílabas, que é o nome chinês, né? E diz que ele entregou a mãe dele, porque essa era a regra, e para ele essa era a verdade. Quando ele viu a mãe dele combinando com alguém que ela iria fugir, e ele ouviu, pediu para ir ao banheiro, que eles estavam no alojamento, e entregou a mãe, e viu a mãe sendo enforcada, veja só. E ele disse que para ele essa era a verdade, ele fez a coisa certa, ele disse que não sentiu remorso nenhum, porque para ele essa era a verdade. Veja que situação. Então, hoje, as pessoas que dizem que não existe verdade, na verdade, eles estão presos em campos 14, pequenos, vamos dizer, em que para eles estão ali num universo muito pequenino, em que eles acham que aquilo é a verdade e se existe outra, eu respeito. No livro do Apocalipse, quando fala de 3 anjos voando pelo meio do céu, eu imagino que é como se a gente estivesse acima de tudo isso, entendeu? Acima de todas as verdades fechadas do mundo que as pessoas têm, que estão enganadas, estão presas, e nós podemos anunciar o Evangelho eterno, a verdade para elas. Esse rapaz que fugiu do Campo 14, depois ele foi entrevistado por um famoso jornalista chamado Anderson Cooper, um americano. E o Anderson Cooper pergunta para ele assim, você sabia o que era o amor? E é de cortar o coração, ele fala assim, eu acho que até hoje eu não sei o que é. Então, a falta de uma visão maior te prende dentro de um campo muito pequeno. E é o que acontece com esses que negam a verdade. É porque tudo que eles podem ver é muito pequenino e eles estão presos dentro disso. Agora, eu posso concluir a partir do que vocês falaram agora há pouco, que da perspectiva bíblica, o evangelismo e o discipulado no mundo pós-moderno exige a aceitação da verdade bíblica como uma metanarrativa que dê sentido a tudo. É isso mesmo? Agora, pastor Natal, na tentativa de evangelizar, de alcançar as pessoas, que tipo de atividades ou de ministérios a igreja local pode realizar sob a liderança do pastor, dos líderes da igreja? Que coisas podem ser feitas que de fato ajudem
a alcançar e a demonstrar o amor de Deus, como já foi colocado aqui. Como eu tinha falado, e aí terminou o bloco, estava começando a dizer, havia os dons do tempo de Atos ali, não é? E existem também talentos que Deus nos dá hoje, capacidades de poder movimentar as pessoas. E hoje, para atingir a necessidade do povo, a gente tem que criar ministérios na igreja, de acordo com o talento de cada um, envolvendo áreas de saúde, de exercício, de aprendizagem de qualquer coisa que pode ser útil na vida dela. Eu já participei de uma igreja que teve curso de fotografia, curso de inglês, curso de informática para a terceira idade, e tudo isso daí atrai pessoas que não viriam por causa do Evangelho. E mesmo que eles não aceitem o Evangelho, mas eles veem que nós somos pessoas úteis, e a gente pode chamar eles depois para participar de uma atividade comunitária. Então hoje a gente tem que convidar o povo para participar de atividades comunitárias para melhorar a sociedade ao redor. E aí, além de fazer um teste de dom, então, na igreja, eu costumo passar um papelzinho também, o que você gosta de fazer. Aí tem gente que fala assim, pastor, eu só sei correr. Eu falo, então é um ministério. E a pessoa desenvolve um ministério de atletismo na comunidade. Então, hoje a igreja tem que mostrar que ela é útil e, através da amizade, conquistando a pessoa, ela está discipulando. E aí a pessoa vai querer conhecer o que mais que você tem para me mostrar. E aí vem a igreja, o conhecimento bíblico. Ô, pastor Wanderson, você atua como evangelista, né? Sim. Isso significa que você se encontra com diversos públicos. Bem diversos. Como apresentar o evangelho a um público da cidade grande, que tem seus medos, suas expectativas, suas características, que são jovens, que são adultos? De que forma? Haveria alguns princípios que facilitariam o processo evangelístico e de discipulado para as pessoas? Pastor, nós apresentamos, nesse aspecto que falávamos agora há pouco, a história do todo, essas metanarrativas, os detalhes da nossa vida e que são importantes para nós, dentro dessa visão de onde viemos, para onde vamos, tudo isso. Apresentamos o conceito de pecado, a situação do ser humano, a solução que a Bíblia apresenta. A Bíblia é a base deste evangelismo, de forma clara, simples, e hoje, para esta mentalidade pós-moderna, com argumentos que os convencem. Eles não aceitam qualquer tipo de argumento. E eu sempre digo que pior do que um inimigo que ataca a minha fé é um adepto a ela defendendo-a da maneira errada. Então, com argumentos coerentes e, principalmente, mostrando que a vida do cristão, embora nós não preguemos o perfeccionismo, tenha que ser claro e também ser coerente com aquilo que ele fala. Eu convivo, inclusive, num meio muito acadêmico por causa do processo de doutorado. E eu aprendi uma coisa muito interessante desse público de cidade grande, mais pós-moderno, mais acadêmico. Eles podem, às vezes, até discordar do que você fala, mas eles vão respeitar você, se você viver o que você prega. Verdade. Então, acima de tudo, além de apresentar as grandes questões da vida de forma clara e simples, para que todos possam entender, desde o mais culto, aquele que não teve tantas oportunidades, também colocarmos isso na prática da vida cristã do dia a dia, nosso e de quem está ouvindo. Você falou da importância, né, de uma fé mais pensada, articulada. Agora, é muito fácil para vocês dois falarem isso, vocês são professores, vocês estudaram, mas como é que a pessoa comum, no seu dia a dia, que não é um teólogo como vocês, pode se aproximar das pessoas e ajudá-las a compreender a verdade de um modo profundo, se não tem acesso ao estudo teológico? Que ferramentas poderíamos indicar para essas pessoas? A vida dela é a maior pregação que existe, teologia. Né? A coerência da vida dela é a maior teologia que existe. Eu gosto quando o C.S. Lewis diz assim, no cristianismo puro e simples, não é? Então, já que estamos falando da simplicidade. Exato. Ele diz assim, eu creio em Jesus como eu creio no sol. Não só porque eu o vejo, tem dias que eu não posso vê-lo. Eu creio em Jesus como creio no sol, porque a luz dele me permite ver o que está à minha volta. Não importa se a pessoa está lá no interior, está na periferia, nos grandes centros, nos centros acadêmicos, teve oportunidade de grandes estudos ou não, a luz do Evangelho, Jesus Cristo, vai permitir com que ele veja aquilo que está à volta dele, que ele não poderia ver, e colocar isso em prática e viver isso na linguagem que ele tem, na simplicidade que ele tem, pautado pela Bíblia. Pastor, e é interessante comparar com os apóstolos, os que não tinham estudo acadêmico, Sim. que as pessoas falavam, como eles sabem explicar isso se eles não têm letras, né? Eles não tinham ido para a escola teológica. E você vê que eles tinham seus ministérios também. O pescador estava com os pescadores e pregando o evangelho, Paulo trabalhava com tendas e ele se uniu com outros fabricantes de tendas, né? Áquila e Priscila,
e nesse ministério eles se misturavam com outros. Então, no dia a dia, a gente vai se misturando com o povo. Veja, quando Jesus sentou lá não sei se ele sentou, mas ele chegou perto do poço e falou para a mulher que queria água, pode ser parecido com a gente hoje, chegando num lugar e... Buscar uma oportunidade, né? Entendeu? E cava uma conversa, uma pergunta. Então, é da maneira simples, sim, mesmo sem a teologia. Mas antes, eu preciso aprender o mais básico, não é? As doutrinas, por que eu creio assim? E, aliás, hoje em dia, essa é uma questão importante, já que as pessoas são tão questionadoras, se você fala da Bíblia, eles vão falar assim, mas quem escreveu a Bíblia? E hoje, eu tenho me preocupado muito com isso. Uma das primeiras coisas que eu mostro quando alguém quer saber das questões religiosas, eu mostro que a gente pode confiar totalmente nela, com o pé no chão. Aí eu mostro os manuscritos do Mar Morto, a transmissão bíblica, entendeu? Para eles verem que a Bíblia não é um livro que alguém escreveu em qualquer canto, eles precisam dessa certeza. Viu, pastor? Isso para um público mais questionador, mais culto, não é? E às vezes a gente fica pensando, e aquele irmãozinho que não tem essa oportunidade do nosso estudo, como o pastor perguntou, não é? E é lógico, Paulo disse, estejam prontos para dar a cada um a razão da sua fé. Sim. Você colocou bem na prática isso. Por outro lado, quando ele salva o endemoniado gadareno, ele diz, não vai me seguir, você já está liberto, salvo. Volta e conta para os seus. A única coisa que ele tinha para contar é o seguinte, eu não sou mais eu, não sou o mesmo. Jesus Aconteceu Cristo isso. vive em mim. Não era difícil fazer isso. Exato. Muito bem. Você que se interessa em conhecer a Bíblia e você quer aprofundar o seu conhecimento bíblico para falar a outros, eu tenho uma dica importante para você. biblia.com.br. Nesse site você encontrará diversos estudos bíblicos e ainda poderá fazer pedidos de materiais à TV Novo Tempo. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, pastor Natal. Olhando para o futuro, que desafios se apresentam para a igreja na sua tarefa de evangelizar e de discipular? Interessante o que vem pela frente, né? Porque essa época que chamam de pós-modernismo é uma época que não está certa. Se é uma condição, é uma condição. Vai ter outra condição daqui a pouco. Quer dizer, não está bem firmado ainda, pode mudar em outra coisa. E o que vem pela frente? A igreja ela tem que estar preparada para o que vier, para pregar o evangelho de maneira simples, sem se especializar, como a gente diz, vamos se especializar em uma área. Tem pessoas que têm tendência natural, como Pedro para pregar para um grupo e Paulo para pregar para o outro. A gente só tem que pregar. O que vier, a igreja tem que estar preparada para pregar o evangelho com simplicidade. Agora, pastor Wanderson, se o desafio é alcançar as novas gerações, falamos um pouco disso, e ao que parece as novas gerações podem perder um pouco o interesse, será que a família, os pais, a escola teriam um papel importante para incutir na mente jovem os bons princípios, os bons valores? O texto de Deuteronômio 6, Deus recomendava o povo de Israel a inculcar nos seus filhos, ensinar andando pelo caminho, se assentando. Às vezes, alguns pais falam muito, mas o que eles fazem faz tanto barulho que os filhos não conseguem escutar o que eles dizem. É um problema, o exemplo, ele ainda é o melhor ensino que nós conhecemos. Tudo que Jesus falou aos discípulos, ele viveu com os discípulos. Mandou perdoar, na cruz do Calvário ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele mandou os discípulos se misturarem com as pessoas, ele veio aqui, se tornou carne para morrer por nós. Então a escola tem o seu papel, mas nós não podemos terceirizar a educação. Não. Os pais têm o seu papel e cada indivíduo tem o seu papel. Eu creio que pensando nesse mundo incerto, esse pós-modernismo incerto, porque ainda está acontecendo, eu creio que nós não temos que nos preocupar só, embora seja importante, em deixar um bom planeta para os nossos filhos, mas esses filhos melhores para o planeta, pessoas que saibam o todo da história, que saibam não ser apenas meros reprodutores do pensamento dos outros, mas entender de onde eles vieram, por que eles estão, para onde eles vão, e serem úteis na sociedade onde eles estão, e principalmente nesse mundo. Muito bem, muito obrigado, pastor Natal, pastor Wanderson, por nos ajudar a compreender esse assunto. Amigo e amiga, o ide e fazer discípulos não é apenas para a liderança, é para você, é para mim. Nós temos esse papel e essa responsabilidade. Nós temos que evangelizar, temos que discipular, independente do que outro fizer. E você, pai e mãe, pode fazer isso, começar fazendo isso em casa. Que Deus abençoe você, para que você cumpra a grande comissão. Obrigado por sua presença conosco, nos veremos numa próxima oportunidade.